Você sabe a origem do seu sobrenome? Ou até mesmo quando surgiu a necessidade de acrescentá-los? No vídeo de hoje, vou trazer para vocês um pouco desta curiosidade. Eu me chamo Fernando e junto com vocês vamos embarcar nesse fabuloso aprendizado. Ei, você conhece fulano? Que fulano? Fulano de Souza, Guimarães ou Rocha? Sem dúvida, muitas pessoas já tiveram essa oportunidade de desenvolver um diálogo como esse. Contudo, não ache você que os sobrenomes sempre estiveram por aí, disponíveis em sua função de distinguir pessoas que tivessem o mesmo nome. Até por volta do século XII, os europeus tinham o costume de dar apenas um nome para os seus descendentes. Nesta época, talvez pelo próprio isolamento da sociedade feudal, as pessoas não tinham a preocupação com a necessidade de cunhares outros nomes ou sobrenome para distinguir o indivíduo dos demais. Ou seja, a população que vivia na região não impactava de forma significativa para distinguir ou saber quem era tal pessoa. Contudo, na medida que a sociedade crescia, a probabilidade de conhecer pessoas com o mesmo nome poderia causar muita confusão. Você concorda? Imagine só como poderia repassar uma propriedade a um herdeiro sem que a sua descendência fosse comprovada. Daria uma grande confusão, hein? Ou como enviar um recado ou uma mercadoria a alguém que tivesse 200 outros xará em sua vizinhança. Imagina só a dificuldade para quem estava designado para tal atribuição. Com certeza não seria uma tarefa fácil. Certamente os sobrenomes vieram para resolver esse e outros problemas. Entretanto, não podemos achar que uma regra ou critério foi amplamente divulgada para que as pessoas adotassem o sobrenome. Então, como foram surgindo os sobrenomes? Em muitos casos, vemos que um sobrenome poderia ser originado através de questões da natureza geográfica. Veja um exemplo: o João da Rocha teve seu sobrenome criado pelo fato de morar em uma região cheia de pedregulhos ou morar próximo de um grande rochedo. Na medida em que o sujeito era chamado pelos outros dessa forma, o sobrenome acabava servindo para que os seus herdeiros fossem distinguidos por meio desta situação naturalmente construída. Outros estudiosos do assunto também acreditam que alguns sobrenomes apareceram por conta da fama de um único sujeito. Sobrenome como Severo, Franco ou Ligeiro foram criados a partir da fama de alguém que fizeram jus à qualidade relacionada a esse adjetivo. De forma semelhante, outros sobrenomes foram cunhados por conta da profissão seguida por uma mesma família. Exemplo: Buchmann significa livreiro e Schumacher significa sapateiro. São sobrenomes que ilustram bem esse tipo de situação. E quando você não tinha fama por algo ou não distinguia por uma razão qualquer, o seu sobrenome poderia ser muito bem criado pelo simples fato de ser filho de alguém. Na Europa, esse costume se tornou bastante comum e pode ser visto no sobrenome como McAllister, que é filho de Alistair. No caso de português, esse mesmo hábito pode ser detectado em sobrenome como Rodrigues, filho de Rodrigo, ou Fernandes, filho de Fernando. Hoje em dia, algumas pessoas têm o interesse de remontarem a sua árvore genealógica ou conhecer a origem da sua família que lhe deu o sobrenome. Talvez observando algumas dessas características do próprio sobrenome, elas possam descobrir um pouco da sua história que esconde
por detrás do mesmo. Afinal de contas, o importante é saber que a ausência desses auxiliares nos tornaria mais um entre os demais. E aí, pessoal, gostaram desse assunto? Se você sabe de onde seu sobrenome surgiu, deixa aí nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele famoso joinha. Até o próximo vídeo. Tchau!